noite. Mais um programa Sebrae na TV começando, o programa que visa esclarecer todas as dúvidas do micro e pequeno empresário, inclusive dando as melhores informações. Hoje, para iniciar o nosso programa, nós vamos entrevistar Clô Guilhermino. Ela é psicóloga e programadora neurolinguística e instrutora do Sebrae São Paulo. E nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar de uma nova ciência, a neurolinguística. Boa noite, Clô. Boa noite. O que é neurolinguística? Neurolinguística é uma nova ciência, como você disse, uma nova ciência que revolucionou o funcionamento humano, dado que ela explica, sistematiza informações a respeito de como o cérebro humano funciona, como cada um de nós consegue resultados, como nós funcionamos. A neurolinguística, eu diria que ela corresponde ao manual do usuário. Você compra um computador e recebe um manual de usuário. Você tem o seu computador e tem as instruções de como programá-lo para obter os resultados que você deseja. O nosso cérebro é um grande computador, um imenso computador de cerca de 20 bilhões de bytes. E este computador nos foi fornecido, infelizmente, telespectador, sem o manual do usuário. A neurolinguística se propõe a ser este manual do usuário, a dar as informações através das quais cada um de nós possa saber, conhecer como o nosso cérebro funciona, como ele se programa e como nos programar, então, para obter os resultados que nós desejamos. E como exatamente funciona o cérebro humano? O cérebro humano funciona usando linguagens, assim como um computador usa linguagem. E se você tem um computador que está programado para funcionar na linguagem COBOL, por exemplo, não adianta você acionar esse computador em BASIC, embora seja uma ótima linguagem também, essa linguagem não funciona com esse computador. Assim também o cérebro humano, Isabel. Cada um de nós tem uma série de linguagens ordenadas, estruturadas de uma determinada maneira. Você vai perceber, o telespectador também, que isto é muito mais simples do que nesse primeiro momento parece. A descoberta dessas linguagens, eu preciso do conhecimento dessas linguagens para saber como acionar o computador. Cada um de nós, a neurolinguística fornece o instrumento para que cada um de nós possa determinar quais são essas linguagens cerebrais. Como o meu cérebro funciona? O meu cérebro usa as mesmas linguagens que o cérebro da Isabel e que o cérebro do telespectador, mas em sequência diferente. A estruturação. A neurolinguística também é chamada de a estrutura da magia. Assim como a linguagem tem uma estrutura, sujeito, predicado e complemento, e uma pessoa pode desconhecer todas as regras gramaticais, e uma criança desconhece, e quando inicia o processo de fala, em qualquer idioma, a estrutura da língua, o sujeito, predicado e complemento, vai estar aí. Assim também o nosso cérebro. Essas três linguagens que nós temos se estruturam de uma determinada maneira. E a estrutura da magia, a estrutura da programação, a estrutura da mudança em tempo mágico consiste nesse sujeito, predicado e complemento, nessas linguagens. Quais seriam essas linguagens? Eu acho que é o que interessa que cada um de nós saiba. Alguns cérebros funcionam preferentemente usando a linguagem visual. Como é que é uma pessoa que usa preferentemente a linguagem visual? É uma pessoa que cria imagens, que pensa. Nós estamos falando da estrutura do pensamento. Que pensa através de imagens. Quando ela pensa em o que ela gosta, ela vê o que ela gosta. Quando ela pensa no que ela quer fazer, ela vê o que ela quer fazer. Em geral, as pessoas que funcionam assim visualmente, como primeiro sistema, né, como primeiro passo da estrutura, elas pensam que todas as pessoas processam assim. Que todas as pessoas criam imagens com esta mesma facilidade, o que não é verdade. Este cérebro tem preferentemente uma linguagem visual. Um outro cérebro tem preferentemente uma linguagem auditiva. Como é que funciona um cérebro com linguagem auditiva? Conversando consigo mesmo. Em vez de criar imagem, eu me falo. Eu converso, tenho diálogos internos, lembro do que você me falou, do que a outra pessoa me falou, do que eu respondi, presto atenção em dados auditivos e processo informações internamente, me dizendo coisas. Uma pessoa que processe preferentemente sinestesicamente, digamos, ela pensa com o corpo. Ela pensa por sensações, sensações olfativas, gustativas e táteis. Sensações proprioceptivas, movimentos internos, batimento cardíaco. Essa pessoa, por exemplo, pensa que quando o coração dispara, ela pode pensar que quando o coração dispara, ela está tendo um infarto.
Tá? Porque ela pensa com o corpo e o coração dispara por N situações, né? Seriam 3 tipos de cérebro. 3 tipos de linguagens. Essas linguagens, essas são as grandes generalizações, né? Sobre o computador humano, sobre o cérebro humano. Existem 3 linguagens e cada pessoa funciona numa determinada estrutura. Visual, auditivo, sinestésico, ou sinestésico, auditivo, visual, ou auditivo, visual, sinestésico. Dentre todas as possibilidades de combinação desses sistemas, cada pessoa tem aquilo que eu chamo de 246, uma sequência ternária, assim como a sequência ternária de um bip. Tá? Se seu bip é 246, Isabel, não adianta eu digitar o 462, vai tocar em outra freguesia, com né? certeza. O nosso cérebro também. Então, se eu vou fazer comunicação com o meu cérebro, eu tenho que acionar o meu 246 para me persuadir, me convencer, a me programar a fazer uma coisa. Se eu vou comandar o seu cérebro, o cérebro de outra pessoa, eu tenho, para fazer comunicação com a outra pessoa, eu tenho que acionar a sequência dessa outra pessoa. Eu tenho que descobrir, telespectador, como é a sequência do outro no momento em que eu estou fazendo comunicação com a outra pessoa, para fazer comunicação dentro da estrutura do cérebro dele. E o que, em geral, as pessoas fazem é fazer a comunicação dentro da estrutura do seu próprio cérebro. Por isso, se comunica com algumas pessoas e com outras não. Porque se a minha estrutura é visual, auditiva e sinestésica, e a estrutura da Isabel é auditiva, visual, sinestésica, nós vamos ter alguns momentos de comunicação, mas muito poucos. Todos têm as 3 linguagens. Todos têm as 3 linguagens. Uma predominância de determinada. Exatamente. Existem sistemas, linguagens em que nós somos mais, eu diria, alfabetizados, mais informatizados, e sistema que nós somos mais ignorantes, menos informatizados, que nós recebemos menos informação da realidade. Evidentemente que uma pessoa que processa visualmente é uma pessoa que olha, que enxerga, que está o tempo todo ligada nos olhos. E o cérebro dela vai ser informatizado por muitas imagens. Quando ela pensa, quando ela lembra, um visual, quando lembra das cores, das formas, dos tamanhos, das pessoas que estavam lá, das coisas. Um auditivo, quando lembra do que ele ouviu, do que ele disse, dos sons que estavam lá. Um sinestésico, quando lembra do que sentiu. São 3 formas diferentes de atuar numa determinada sequência, numa determinada estrutura. Eu só gostaria de acrescentar, Isabel, para você e para o telespectador, que o conhecimento dessa linguagem possibilita aquilo que cada um de nós pode escolher o que prefere, qual palavra gosta mais. Programação, hipnose, comunicação, persuasão, convencimento, bruxaria, são sinônimos. Quando eu conheço a minha sequência cerebral, eu faço autoprogramação, autopersuasão, autobruxaria, autohipnose, autocomunicação. Quando eu conheço a sequência do outro, eu faço persuasão, eu faço convencimento, eu faço hipnose ou bruxaria. Cada um escolhe a palavra que gosta mais, o sentido. Perfeito. Nós estamos entrevistando Clô Guilhermino, ela é psicóloga e programadora de neurolinguística e instrutora do Sebrae São Paulo. Eu gostaria de saber como age exatamente a neurolinguística. A neurolinguística age oferecendo informações para que as pessoas possam perceber qual é o seu 246, qual é a sua estrutura de funcionamento, oferecendo informações sobre como identificar o funcionamento do outro, como em poucos minutos ou poucos segundos, quando a pessoa já é mais treinada, pode-se distinguir o funcionamento do cérebro do outro e adequar a comunicação a esta linguagem. A programação neurolinguística funciona também dando algumas regras básicas de funcionamento cerebral, além dessas linguagens, ou correlatas a essa linguagem. Por exemplo, o cérebro não tem registro para a palavra não, quando seguida de palavras que possam ser representadas por imagens, sons ou sensações. Quando, eu já vou explicar, isso é muito simples. Quando eu uso o não, seguido de palavras representadas visual, auditiva ou sinestesicamente, eu estou me hipnotizando, me programando, ou programando o outro para fazer aquilo que está na sequência do não, para fazer aquilo que eu estou dizendo que não quero. Por exemplo, se eu disser para você, Isabel, e para o telespectador, não pense em azul de bolinha amarela.
que tem que fazer para entender o que eu disse. O cérebro não tem registro do que não é azul de bolinha amarela. Ele tem registro do que é azul de bolinha amarela, de bolinha verde, branco de bolinha preta. Essa informação é representada visualmente. Se eu disser para você e para o telespectador, não pense, não reproduza agora o som de uma cadeira se arrastando. Para entender o que eu disse, a pessoa tem que reproduzir o som. O cérebro não tem registro do que é não som de cadeira arrastando. Ele tem que pensar naquilo. E a primeira informação é a informação programada. Se eu disser para você ou para o telespectador, não sinta o seu pé esquerdo, e pelo amor de Deus, não sinta o seu dedinho do pé esquerdo, nem sinta a unha do seu pé esquerdo, estou fazendo hipnose. Eu estou fazendo as pessoas fazerem alguma coisa que elas não estavam fazendo antes que eu desse o comando. Isso é muito importante. Uma das coisas que aprendemos em neurolinguística é escolher o momento de colocar um não na comunicação. Imagine quais os resultados se eu estou dizendo para mim mesmo, eu não vou fazer maus negócios. Eu não vou me sair mal naquele programa, na televisão. Eu não vou. Meu cérebro vai representar aquilo que eu estou dizendo que não quero. E vai me programar para obter aquele resultado. Em outras palavras, como age a neurolinguística? A neurolinguística age dando instrumentos para que cada um programe os seus resultados desejados. E vou te dar um outro exemplo na comunicação externa. O que vocês acham que aconteceria se meu filho está em cima de uma árvore, em cima de um móvel, criança pequena, e eu digo para ele, não vai cair, hein? Se ele representa visualmente, ele vai se ver caindo. Se ele se vê caindo e o segundo sistema dele é sinestésico, ele se sente caindo. E se ele se sente caindo, ele diz, meu Deus, estou caindo. E aí ele fez um programa para cair. Foi hipnotizado, persuadido, convencido a fazer alguma coisa sem que a pessoa que fez este comando tivesse o conhecimento de que ela está fazendo isto. Pensa que teve uma intuição, né? E não que programou alguém para ter um resultado. A programação neurolinguística faz isto. Ela dá condições de que nós programemos o resultado que nós desejamos. Que nós saiamos da aleatoriedade. Por enquanto nós não temos o manual do usuário, nós deixamos que o cérebro funcione, né? De repente cai a ficha e alguma coisa acontece, nós programamos resultados indesejados por nós, sem saber que nós estamos programando isto, programamos resultados indesejáveis no outro, sem saber que estamos fazendo isso. Algumas vezes, evidentemente, com conhecimento, né? Trambiqueiro, gente safada e gente que queira prejudicar as outras pessoas existe, sabendo o que estão fazendo ou fazem. Mas na maior parte das vezes é o desconhecimento, a ignorância dessa informação, dessa ciência, que é a neurolinguística, que provoca a execução de programas indesejados. Com a neurolinguística nós assumimos o comando do nosso próprio cérebro. Como surgiu a neurolinguística? A neurolinguística é interessante. Embora a neurolinguística seja a maior informação, o melhor conhecimento, a mais completa instrução a respeito de como nós funcionamos, né? Quer dizer, isso seria a área da psicologia, ela foi desenvolvida por um analista de sistemas e matemático, Richard Bandler, e um linguista transformacional, John Grinder. Os dois juntaram os conhecimentos de análise de sistemas e de linguística transformacional e foram pesquisar. O objetivo deles era o que é o objetivo da neurolinguística. Como as pessoas bem-sucedidas fazem. Como a programação ocorre. Até a neurolinguística, toda a pesquisa sobre comportamento humano a nível de mente, de cérebro, de psicologia, estava sendo feito a partir da patologia, a partir, sabe, de como uma pessoa que não funciona bem faz. A neurolinguística foi estudar como as pessoas que funcionam bem fazem. E pesquisar assim,
por exemplo, foram gravadas mais de 200 horas de vídeo só com uma pessoa, que era um grande especialista em neurolinguística antes da ciência existir, né? Porque programação neurolinguística, você já percebeu, e o telespectador também, que todos nós já fazemos, todos nós já programamos os nossos resultados. Só que sem o nosso controle, sem o nosso comando, muitas vezes conseguindo resultados que não são os que nós desejamos. O Bandler e o Grinder localizaram pessoas que sabiam conseguir resultados, os resultados desejados, e foram filmar, gravar essas pessoas. Por exemplo, uma das pessoas pesquisadas foi o Milton Erickson. Milton Erickson foi o maior hipnotizador conhecido no mundo. Não um hipnotizador daquele que, em geral, as pessoas pensam que é assim que a hipnose deve ser. Drome, né? Chacoalhando o reloginho na sua frente. É a ideia que as pessoas falam. É isso, que isso seja hipnose. Não, as pessoas acordadas, prestando atenção na conversa, são hipnotizadas. O Milton Erickson fazia isso, hipnose acordado, que é neurolinguística. Que é programação. Hipnose é sinônimo de programação. Ele só atendia clientes impossíveis. Impossíveis em que sentido? Aqueles que já tinham sido internados, aqueles que já faziam 20 anos de terapia, de análise, não tinham jeito. Passado por tudo já. Chamados clientes impossíveis. Quando os terapeutas desistiam, eles podiam levá-lo ao Milton Erickson e ele, de 1 a 5 sessões, resolvia. Bom, esse homem foi gravado durante 200 horas para perceber o que ele fazia. Outras pessoas, vendedores, os chamados vendedores de $1 milhão nos Estados Unidos, então, que conseguem persuadir pessoas a comprarem os produtos deles. Essas pessoas foram pesquisadas. Pajés de tribo, curandeiros, gente que faz cura, mudança. E depois, essa informação foi sistematizada. O que todos eles faziam em comum? Desvestindo as pessoas dos rituais que elas usam para fazer a transformação, tá? Um pajé de tribo vai botar uma roupa, vai fazer uma dança, tá? Ele usa um determinado ritual para fazer a mudança. Desvestindo a coisa do ritual, qual é o processo? O núcleo, a estrutura. E a descoberta, então, desta estrutura e de instrumentos para otimizar os processos cerebrais, foram essas as descobertas do Bandler e do Grinder, e que constituem o corpo de conhecimentos da programação. Eu gostaria que a senhora explicasse, assim, cada um dos sistemas. O que seria o sistema visual? O sistema visual, uma pessoa que processa visualmente, em princípio ela informatiza o computador de dados visuais. É uma pessoa muito ligada, o canal de input dela predileto são os olhos. Ela olha muito, ela vê muito e ela informatiza o cérebro com imagens. Como será que pensa uma pessoa cujo cérebro é cheio de imagens? Quais são os valores de uma pessoa cujo cérebro está cheio de imagens? O que é que provoca prazer e dor, bem-estar e mal-estar para uma pessoa cujo sistema visual, cujo sistema predileto seja o visual, cujo cérebro funcione criando imagens? Essa pessoa vai ter como valores a ordem, a limpeza. Ela vai ter como valor a estética. O que provoca prazer para um visual é ver as coisas em ordem, é ver coisas estéticas. O que provoca dor é coisa desorganizada, suja. Tá? Seriam as principais características? Os valores de um visual. O sistema visual consiste em estar processando a informação visualmente e interpretando a realidade visualmente. A interpretação de realidade visual é assim: eu vou fazer uma entrevista de seleção. Se eu sou visual e encontro uma pessoa estética como o meu candidato, essa pessoa é estética, está bem vestida, arrumadinha, limpinha, eu acho que essa pessoa... 100% de chance. 100% de chance. Agora, para a função que eu estou contratando, pode ser que eu estivesse precisando de uma pessoa auditiva. Tá? Mas como a interpretação de realidade dessa pessoa é visual, quem tem um sistema visual, ela interpreta que tal realidade é boa, porque é estética, organizada e limpa. Tal realidade é ruim, porque falta limpeza, ordem, ou aquilo que ela considera como tal. No sistema auditivo, já os valores são outros. No sistema auditivo, a pessoa tem como canal de input o ouvido. São pessoas que falam menos, que escutam muito.
São pessoas que têm como valores a lógica, a funcionalidade, a prática, coisa funcional. Adoram harmonia de sons. Gente com voz afinada é gente boa. Gente com aquelas vozes, sabe como é que é? Que sobe e desce. Nossa, isso é gente chata, horrorosa. Toda a interpretação de realidade. Musical? Um grande prazer musical, e um prazer musical muito refinado. Não só o prazer musical, como o auditivo, ele tem uma sutileza, né, auditiva. Ele é capaz de distinguir notas, tons. E é extremamente exigente em termos de palavras. Se alguém diz problema para um auditivo, esta pessoa é uma pessoa horrorosa, burra. A interpretação de realidade, quer dizer, essa pessoa tem só um problema de fala, de emissão de uma letra. Mas para o auditivo, a interpretação de realidade. Quando um auditivo está funcionando, esse auditivo está se dizendo coisas. O que eu vou fazer, o que eu vou dizer, conversando, batendo papo. Lembrando do que ouviu, do que disse. Então, o processo dele de recordação é auditivo. É uma pessoa muito sozinha? Pode ser, pode não ser. A pessoa, vamos dizer... Mas pelo fato dela falar pouco, delas... Mas ela gosta de ouvir. Então, ela busca pessoas para ouvir. A solidão aí é uma experiência que é completamente diferente para um visual, para um auditivo ou para um sinestésico. A interpretação de realidade é diferente. Por exemplo, um visual se sente só quando ele não vê ninguém em torno dele. São várias as interpretações. Um auditivo pode ter uma porção de gente em torno dele, mas ninguém fala com ele. Faltou som, é solidão. Faltou imagem, é solidão. E o sinestésico sente solidão quando ninguém está tocando. Não estão me beijando. Como que é exatamente a pessoa com sistema sinestésico? Com o sistema sinestésico é uma pessoa que pensa por sensações. Se eu me sinto bem perto de você, se eu fico relaxada, você é uma ótima pessoa. Se eu fico tensa, você não é boa gente. Eu não vou te contratar para essa função se perto de você eu fiquei tensa. E é muito provável que um visual fique altamente tenso diante de uma pessoa sinestésica. E ele vai interpretar a realidade como se a tensão fosse ocasionada pela outra pessoa. O sinestésico vai decidir coisas, os valores dele estão no bem-estar físico, bons cheiros, bons gostos e boas sensações físicas. Isto é prazer. Sensações físicas desagradáveis, sapato apertando no pé, colarinho fechado, roupa apertada, cheiros desagradáveis, gosto desagradável, isso desinteressa completamente um sinestésico. E como se relacionam as pessoas que têm linguagem semelhante ou linguagem totalmente diferente? Isso é muito interessante. Por exemplo, eu vou propor a você e ao telespectador que a gente faça uma criação de um casal. Um casal... sendo ela de um sistema e ele de outro. O relacionamento pelas diferenças. Vamos fazer de conta que o João, o marido, é um vendedor e esse vendedor, ele é sinestésico, só sinestésico. Nós já sabemos que as pessoas têm os 3 sistemas, mas nesse caso nós vamos inventar um João só sinestésico. Os valores do João, então, são o conforto físico, o bem-estar físico. Quem ama o João é quem proporciona para ele sensações agradáveis. É assim que ele interpreta a realidade. Quem não proporciona sensações agradáveis não o ama. A Maria é uma visual. E a Maria é uma dona de casa. E nós temos um dado aqui no nosso casal. Nós vamos criar um casal no qual a Maria ama o João. E o João ama a Maria. E eles querem comunicar isso um ao outro. O que você acha, Isabel, que a Maria vai fazer neste dia? Hoje é o dia que a Maria dedicou para fazer uma declaração de amor para o João. Eles estão mal. Então hoje os dois vão fazer o máximo para comunicar amor. O que você acha que a Maria vai ficar fazendo o dia inteiro para mostrar para o João? Ela vai arrumar a casa toda, ela vai deixar uma mesa pronta, de preferência com castiçais, né? Luz de velas. A melhor toalha, os melhores pratos. Comida, com certeza. Isso. Visual faz comida, mas visual faz comida bonita.
não é a gostosa. Então a Maria tinge a maionese de azul turquesa. Pra ficar daquele colorido bonito. Bonito, combina com a toalha, né? Ela busca a estética, a combinação. Ela recorta um tomate em forma de cestinha, põe em cima da maionese, põe uma salsinha para dar um tom de verde, né? E combinar com o turquesa, né? Bota uma azeitona verde, uma preta, uma verde, uma preta. E se ela erra, fica torta, desigual, ela retira e apaga e conserta. Tá? Eu tô rindo que eu conheço tantas pessoas. Eu acho que o telespectador também está identificando. Todo mundo encontra, mas nunca assim, dessa maneira como você está retratando. Foi perfeito, perfeito. Então a Maria faz, a Maria faz arroz também para o João. Agora arroz, você, o telespectador, não me convide que arroz é uma coisa feia. O visual odeia arroz. Arroz não tem cor, é uma coisa... O que visual faz? Tinge o arroz, bota coloral, deixa o arroz papa. Tira da panela e bota numa forma de pudim, daquelas todas onduladinhas, só com arroz lá dentro. Quando vira, tá aquela beleza. Daí põe o tomate, a azeitona, o ovo, etc. Tudo igualzinho, tudo milimetricamente colocado. A Maria também, como ela tá fazendo uma declaração de amor especial pro João, hoje ela comprou uma roupinha nova. Lógico. Ela foi na cabeleireira. Com certeza. Fez um suporte, um reflexo, uma maquiagem. maquiagem, tirou a sobrancelha, o Com buço, certeza. né? Se preparou toda. E ela está com a casa impecável, a mesa impecável e ela própria impecável, pronta para receber o João, para que o João veja o quanto ela o ama. O João que passou o dia inteiro carregando uma pasta, dentro de um carro, num trânsito danado, num calor danado e é sinestésico, ele está suado, cansado, o pé dele está doendo, a gravata o dia inteiro está torturando o pescoço dele. O João, além do mais, o João, ele é sinestésico. Sinestésico, quando não está sendo tocado, ele se toca. Fica o tempo inteiro. Tá? Ele vai se mexendo, né? Se ninguém tocar, ele se toca. O João passou o dia inteiro assim. Ele tá vindo para casa. A Maria tá pensando, alucinando, se o João me amasse, o que ele faria? Ele chegaria bonito, de cabelinho penteado. Traria uma flor para mostrar para mim o quanto ele me ama. E olharia para mim e veria. Você tingiu o cabelo, fez suporte, tirou a sobrancelha, tá de batom novo, roupa nova. Só que o João não enxerga. E a Maria acha que amor é isto. E o João, por sua vez, está pensando que se a Maria o amasse, ela o esperaria com um banho pronto. Ele está suado, cansado, com chinelo na porta, com uma cervejinha estupidamente gelada. Para ele se largar no sofá. No sofá. Ficar vendo televisão. Isso. E descansar relaxadamente. Tá. E faria um cafuné nele. Com certeza. Carinho. Aí sim amaria a Maria. Bom, o que acontece na prática? Acontece um choque total. Que quando o João abre a porta, ele avança em cima da Maria, porque ele vai dar para Maria aquilo que ele está querendo receber. Cafuné. Agora, imagine se eu avançasse em cima de você agora e fizesse um cafuné em você. Com certeza. Desmancharia o cabelo. A declaração de amor iria pro brejo. Coitada Maria. A maquiagem borraria. A declaração de amor dela se desintegraria. Ela não pode permitir. Quando o João vem para agradar a Maria, para fazer um carinho, a Maria... Já. E o João pensa, ela me rejeita. Ela não gosta. Ela não me ama. Ela não me ama. A Maria, por sua vez, viu aquele homem entrar de barba crescida, cabelo despenteado, camisa fora da classe. Ele também não me ama. E esses dois, o João, quando entra em casa, vai tomar um banho. Aí ele tá já chateado, né? Porque a Maria o recebeu mal. A Maria tá muito aborrecida, porque ele não viu nada. E entrou jogando paletó para um lado, sapato para outro, estragando a arrumação da Maria. E aí ele vai tomar um banho. Você já viu alguma vez um banheiro de visual? Como? Sabonete combina com azulejo. As toalhas, todas iguais, né? Monograma, MJ, né, Maria João? As toalhas são colocadas com as mesmas dobras. Ela dá distância,
Claro. E acerta no mesmo comprimento, todas as toalhas, o tapetinho, ela ajeita a franja de tapete, né? Arruma tudo. Você já viu o banheiro, telespectador, depois que sinestésico toma banho? Como fica o banheiro depois do sinestésico? Sinestésico começa que o João não vai fechar a porta do box. Porque ele gosta de movimento, de espaço, ele vai ficar lá sufocado. Não vai, ele vai deixar aberto. Quando ele termina, você acha que ele vai pôr o pé dele naquela água gelada que caiu no chão? De jeito nenhum. Não, ele vai fazer um caminho com as toalhas da Maria. E sabonete jogado no chão. Olha, aquela... a Maria matava esse sinestésico. É o que a Maria quer fazer com ele mesmo. Com certeza. Bom, aí esse casal ainda pode tentar salvar o casamento, por exemplo, né? Aliás, sinestésico costuma jogar cinza no vasinho de violeta da Maria. Porque é o mais próximo, né? O sinestésico busca o conforto. O que está mais perto de mim é o vaso, então é lá que eu vou jogar. Até planta cigarrinho, assim. Sabe aqueles cigarrinhos plantados no vaso? A Maria põe cinzeiros pro João, mas não adianta, porque sinestésico bate a cinza, ele não bate cinza, a cinza cai. Quando ele vai mudar de mão, ele vai fumando, a cinza cai. No tapete da Maria... Na sua opinião, Clô, daria certo esse casamento justamente por essas diferenças, como as pessoas falam? Daria certo no momento que cada um deles entendessem que uma linguagem é muito pobre. Tá? Que esse modelo de mundo de ambos é muito pobre. Eles precisariam desenvolver, porque os dois têm razão. Dentro das suas características. Sim, e imagine o que seria se a Maria entendesse a linguagem sinestésica e pudesse comunicar ao João sinestesicamente que ela o ama. Se o João entendesse a comunicação visual e pudesse comunicar visualmente para Maria que ele a ama, aí sim esse casal teria conserto. Eles teriam que entender e tomar para si um pouco de cada sistema. Exato. Uma dosagem equilibrada para poder... Porque a tendência das pessoas pensarem que o certo, se eu sou visual, o certo é ser visual. O errado, minha interpretação de realidade, é ser como o outro é. Tá? E, na verdade, os três sistemas são certos. São três jeitos diferentes de lidar com a realidade. E a realidade está nos três sistemas. Qualquer realidade é visual, porque tem forma, tamanho, cor. Qualquer realidade tem sons, nomes. E qualquer realidade tem sensações. Essa mesa é dura. Tá? Então, uma pessoa que funcione só num sistema, ela fica só com 33,33% no máximo da realidade. E para distorcer na interpretação que ela faz da realidade e fazer interpretações desagradáveis, negativas, é muito grande. Agora, pense o que isto representa em termos de negócios. Um João e a Maria, que eu sou o vendedor visual e você a compradora sinestésica, ou vice-versa. O que significa isso em termos de relacionamento dentro de uma empresa? Essa empresa, com esse nível de conflito, é preciso, em primeiro lugar, que as pessoas aprendam a se programar para programarem um desenvolvimento de sistemas. E é preciso que as pessoas saibam identificar qual a linguagem do outro para adequar a comunicação. Eu ia perguntar isso, Clô. É possível em poucos segundos a gente perceber como funciona o cérebro de outras pessoas? Como seria? Quando o cérebro está funcionando numa determinada linguagem, ele está vibrando numa determinada frequência, né? Todo o processo de comunicação dentro do cérebro é feito por frequências de onda, por vibrações de ondas. Quando o cérebro está processando no visual, ele pulsa mais ou menos a 24 estímulos por segundo. Quando o cérebro está processando no auditivo, ele pulsa mais ou menos a 20 estímulos por segundo. E quando ele está no sinestésico, a mais ou menos 14 estímulos por segundo. Ora, quando o meu cérebro está processando a 24 estímulos por segundo, eu estou criando 24 imagens por segundo e falando sobre as imagens que eu estou criando. Todas as concomitantes fisiológicas do processamento cerebral podem ser percebidas. Por exemplo, eu tenho que falar rápido. Porque se eu falar devagar, dá branco, o filme passa e eu não tenho mais do que falar. Dá para saber pelo ritmo da fala, pela respiração, pelos movimentos de olhos, pela temperatura. Quando eu pego na mão de uma pessoa e digo boa tarde, boa noite, já dá para ter uma informação. Por exemplo, para já ir instruindo o telespectador, os visuais são mais frios, a temperatura do visual é mais fria. Os sinestésicos são mais quentinhos, os auditivos são médios.
por uma questão de irrigação sanguínea, por toda uma mudança fisiológica interna. Então, é possível perceber-se como uma pessoa está funcionando pelas palavras que ela usa. Uma pessoa, quando está processando visualmente, ela fala de um quadro que ela está criando mentalmente. Então, ela usa linguagem visual. Ela diz, por exemplo, você está vendo claro o quanto a neurolinguística pode fazer por você? Tá? Porque um visual vê claro, ou o ponto fica obscuro. Porque ele vê, ele cria imagens, para entender ele cria uma imagem. Um auditivo já usa palavras referentes ao sistema auditivo. Tipo, eu estou alarmada com a situação. Um sinestésico usa palavras sinestésicas. Os preços estão salgados. A vida está amarga. Estou sofrendo de amargura. Você é uma pessoa tão doce, tão fofa. Tudo a ver com sentimento, com sensação. Com sensação, né? Fofa, doce, salgada, azeda, né? Existem pessoas azedas. Para o sinestésico, as pessoas têm gosto, têm cheiro. Situações cheiram para o sinestésico. Ele diz assim, esta situação não está me cheirando bem. Porque quando a situação está boa, cheira bem. Quando não está boa, não cheira bem. Porque ele sente cheiros. Então, pela linguagem, pelas palavras, pela estrutura. Quando uma pessoa fala, ela usa a estrutura cerebral dela. Por exemplo, se ela é visual, auditiva, sinestésica, ela constrói frases assim. Eu estou vendo que o que você me disse vai me trazer muito bem-estar. Eu estou vendo que o que você me disse vai me trazer muito bem-estar. Tá? Então, ela estrutura a linguagem dela de acordo com a organização do cérebro. Aí, se nós aprendemos a ouvir e a identificar as palavras, nós sabemos em que sistema a pessoa está funcionando. Se nós aprendemos a olhar para os olhos das pessoas, nós sabemos como é que ela está funcionando. Perfeito. Nós estamos conversando com Clô Guilhermino, psicóloga e programadora neurolinguística, instrutora do Sebrae São Paulo. Agora eu gostaria de saber o seguinte, Clô, a neurolinguística seria uma espécie de propaganda subliminar? A propaganda subliminar é uma das formas de intuitivamente fazer programação neurolinguística. É usar dados, tá? Dentro daquelas 24 imagens por segundo, eu colocar uma das imagens, tá, aí eu vou embruxar visuais. O auditivo nem vai ver. Com certeza. Sinestésico menos, imagina se João veria isto. Jamais, né? Eu posso fazer propaganda subliminar nos 3 sistemas. E isto tem sido feito, especialmente a propaganda subliminar tem sido usada no sistema visual, até por ignorância de que as pessoas tenham 3 sistemas. Tá. Mas ela é programação neurolinguística. A programação neurolinguística não é uma criação, ela é uma descoberta. Um Edir Macedo faz programação neurolinguística, embora ele não saiba disso. Não conhece programação neurolinguística. Mas ele persuade pessoas, ele hipnotiza pessoas, ele convence pessoas. Um Hitler fez isto, um Kennedy fez isto, um Martin Luther King fez isso. Um grande comunicador usa a neurolinguística. Cada vez que alguém consegue resultados internos, pessoais ou externos de comunicação, ela está usando a neurolinguística mesmo que não saiba disso. A neurolinguística só sistematizou aquilo que já existia. E como é usado esse trabalho da neurolinguística junto com o Sebrae? Bom, a princípio o Sebrae me contratou para que eu fizesse um trabalho que me encantou, me apaixonou. O professor Irani me propôs que eu fizesse uma pesquisa sobre o perfil neurolinguístico de um empresário de sucesso. O Sebrae me apresentou um dado que estarrecedor, de que de 100 empresas que abrem, em 5 anos sobrevivem 5. 95 empresas morrem no decorrer desses 5 anos. É um índice de mortalidade alto demais e o Sebrae faz todo esse trabalho que faz em função de conseguir resultados muito melhores que esses, né? Que as empresas que sobrevivam sejam em número muito maior do que as que morrem no meio do caminho.
Então, o contrato foi de que eu fizesse o levantamento do perfil do empresário de sucesso, neurolinguisticamente. Como é que pensa? Que linguagens cerebrais usa? Como funciona? Como funciona o cérebro deste homem? Em que ele acredita, ou desta mulher, né? O que ele acredita? Qual o sistema de crenças? Porque com neurolinguística nós temos instrumentos para mudar crenças. Tá? Uma crença é alguma coisa que você colocou dentro da sua sequência, aquela informação. Se você quiser mudar a crença, você faz de novo, naquela mesma estruturação, outra crença. Enfim, tem uma porção de procedimentos para se fazer isso. E aí, então, entrevistamos uma série de empresários bem-sucedidos e fizemos o levantamento deste perfil neurolinguístico do empresário de sucesso. Como é que ele é. E qual é o perfil desse empresário? O empresário de sucesso, a nível de representação mental, a nível de linguagens cerebrais, ele funciona preferentemente de forma visual, auditiva, sinestésica. Ele é uma pessoa que se relaciona com a realidade criando imagens. Ele é uma pessoa que tem capacidade de supervisão. Ele enxerga de cima. O sinestésico enxerga de dentro. O visual, ele sai e enxerga de fora. Então, ele tem que ser uma pessoa visual porque ele tem que fazer previsões. Se ele não fizer previsão, o sinestésico não faz previsão. Se um empresário não faz previsão, vira aquele tipo de administração por bombeiro que chama, né? Apagador de incêndio. Quando ele se sente mal, quando a coisa explodiu, aí vão tomar as providências. E é aí que a empresa falha. O visual não, ele prevê. E prevê estratégias para a resolução do possível acontecimento futuro. Ele é também auditivo e, em último lugar, sinestésico. A sequência é visual, auditiva, sinestésica. O empresário de sucesso, ele tem... Você sabe que as pessoas têm valores. E todos os valores são valores. Só que cada um de nós hierarquiza os valores de forma diferente. A hierarquia de valores de um empresário de sucesso é diferente da hierarquia de valores de um empresário mal-sucedido. O empresário de sucesso, por exemplo, adora dinheiro. Dinheiro é um valor para ele. Se a minha vocação é para Madre Teresa de Calcutá, não vai dar certo como empresário. Porque o empresário está dentro de um sistema capitalista, voltado para o lucro, etc. O dinheiro tem que ser o referencial para o sucesso, naquilo que chamamos sucesso numa empresa, a sobrevivência econômica da empresa. Um empresário de sucesso, ele ama desafio. Ele adora quando ele tem um desafio. O que fracassa, ele esmorece diante do desafio, é o sinestésico, né? Ele sofre. Ele não aguenta, ele fica mal, dá úlcera nele, ataca. Do fracasso. Ele já começa a se sentir mal muito antes. A pessoa visual não, um desafio, eu quero vencer. Uma pessoa de sucesso, ela tem um prazer imenso no que ela faz. Ela trabalha no que ela gosta. Ela tem um negócio que ela quer ter, fazendo o que ela quer ter. Ela tem prazer. O empresário de sucesso, esse foi um dado que a mim me surpreendeu. Eu não pensei em encontrar esse dado. O empresário de sucesso, ele tem como grande valor a utilidade social do serviço que ele presta. Interessante, até né? A mim espantou. A utilidade social do serviço. O empresário de sucesso tem um sistema de crenças, eu estou dando alguns dados da pesquisa. Por exemplo, ele acredita que depois da tempestade vem a bonança. Ele acredita que em cada situação ele vai aprender alguma coisa. Mesmo que essa situação não lhe seja agradável, ela vai ser útil para uma mudança futura. Ele acredita que a qualidade do serviço e do produto são fundamentais para o êxito dele. Ele não pensa, vou fazer um produto vagabundo e vender caro só para tirar dinheiro desse povo. Não. Ele sabe, acredita que ele precisa apresentar um produto de qualidade, num preço compatível à qualidade desse produto e um serviço de qualidade para ele ser bem-sucedido. Porque ele tem uma visão de futuro, ele não quer ser bem-sucedido só hoje.
Ele não vem de carnê do baú da felicidade, né? Que é só hoje que eu estou fazendo isso, amanhã eu estou fazendo outra coisa. Ele tem um negócio voltado para o futuro. Ele é voltado para possibilidades. Distinguindo isto, existem pessoas que são voltadas para a satisfação de necessidades. Existem pessoas que são voltadas para possibilidades. Quem é voltado para a necessidade é voltado para o presente. O tempo em que essa pessoa atua é o presente. A minha necessidade agora, hoje é esta. Então, quem é voltado para a necessidade, por exemplo, se tem um Fusca, fica feliz, porque a condução, a necessidade está satisfeita, né? Uma pessoa movida por possibilidade, ela não quer o Fusca. Ela quer o Tempra. E o Mercedes. E por que não o Mercedes? A possibilidade, eu posso ter um Fusca hoje, mas eu tenho possibilidade de amanhã vir a ter um Corcel 2 e a possibilidade de depois ter um Tempra e a possibilidade de ter um Mercedes. O empresário de sucesso, ele está vislumbrando possibilidades de futuro. O tempo em que vive o empresário de sucesso é o tempo futuro. Ele não vive no passado e nem no presente. Ele consulta o passado como fonte de informações, o que eu fiz ontem, o que deu certo, o que não deu. Ele se reporta ao presente para buscar os dados, mas o mundo no qual ele vive é um mundo futurista. Agora, qual a importância prática de um empresário ter conhecimento da neurolinguística? Mais do que ter conhecimento, né? O trabalho que nós estamos fazendo no Sebrae é de implantação do perfil do empresário de sucesso. Existe, evidentemente, uma série de informações como essas que eu já dei para você e para o telespectador, de que o empresário precisa ter conhecimento. Informações que, durante esses treinamentos, esses cursos, nós passamos para o empresário, porque para fazer o serviço seguinte, que é da implantação do perfil, a informação tem que ser passada ao empresário. Ele precisa ver o que é a neurolinguística e como pode ajudá-lo. Numa segunda etapa, esses treinamentos têm 24 horas de duração. Mais ou menos por 10 horas ele recebe as informações necessárias para ele otimizar o comportamento dele, a conduta dele, os sentimentos dele e entender o que vai acontecer em seguida. Em seguida, nas 14 horas seguintes, nós vamos implantar esse sistema de crenças. Nós vamos implantar essa linha de tempo futura, essa visão de futuro. Nós vamos implantar esse gosto pelas possibilidades, desde que eles queiram, evidentemente, né? A última palavra é de quem decide se quer ou não fazer a mudança. Então, o programa, em primeiro momento, fizemos uma pesquisa. Qual é o perfil? Num segundo momento, estamos fazendo a implantação desse perfil. Uma pessoa, ela pode mudar? Em tempo mágico. Em tempo... Quanto tempo seria, mais ou menos? Dependendo da pessoa? Bom, tem certas mudanças que demoram... Bom, deixa eu te dar exemplos, que não é o caso do empresário de sucesso, tá? Uma pessoa que tem uma fobia neurolinguística, nós podemos fazer uma mudança, remover essa fobia, entre 30 segundos e 1 hora no máximo. Tá? Qualquer tipo de fobia? Qualquer tipo de fobia. Fobia é fobia, só tem que ser fobia. Só tem que ser fobia. Então, é mudança em tempo mágico, que nós chamamos. Mesmo quando é 1 hora, ainda é em tempo mágico. Quando é 30 segundos, é muito mais tempo mágico. As mudanças que serão feitas naqueles empresários que se inscreverem para a implantação do perfil do empresário de sucesso vão ser essas mudanças citadas do perfil e nós vamos usar 14 horas para fazer essas mudanças. Agora, as mudanças vão acontecer em 2 minutos, em 3 minutos, em 5, em 10 ou em 14. Porque são muitas mudanças, né? Não é uma mudança só. Vamos fazer várias. Vamos botar tesão pelo que ele faz. E isso demora quanto tempo? Botar tesão pelo que ele faz? 15 minutos. Mais ou menos 15 minutos? Mais ou menos. Dentro do grupo, né? Com um grupo de 20 pessoas. Tá, 15 minutos para o grupo de 20, não por pessoa. Outros procedimentos podem demorar 1 hora, 2 horas para se efetuar a mudança. Mas é mudança em tempo mágico, quer dizer, é mudança fora do tempo cronológico, é mudança... Normalmente as pessoas acreditam que a mudança tem que ser demorada e sofrida. E a neurolinguística revoluciona exatamente isso, porque nós fazemos a mudança de forma indolor, rápida e simples.
Todas as pessoas, elas podem ter acesso à neurolinguística? Todas as pessoas podem ter Não acesso. importa se tem. Desde que elas tenham um hardware, né? Nós estamos lidando com softs. Certo. O hardware, o cérebro tem que ser íntegro, né? A pessoa tem que ter um cérebro inteiro, sem lesões. O que se aprende exatamente nesse curso ministrado pela senhora? Nesse curso se aprende como o cérebro funciona, nós fazemos o manual do usuário de cada um. Quais as linguagens, as sublinguagens que cada um usa para se programar. Nós aprendemos como é. Isso eu não contei para você nem para o telespectador. O cérebro também tem a dimensão de temporalidade. Nós sabemos, por exemplo, sabemos que estamos aqui agora, que isso é presente. Sabemos que ontem estávamos em determinado lugar e que pretendemos estar daqui a pouco num terceiro lugar. Essa dimensão de temporalidade, a consciência do tempo é dada pela localização dos dados no cérebro. E eu disse para você que o empresário de sucesso é mobilizado por futuro. E nós fazemos o que nós chamamos de levantamento da linha de tempo dessa pessoa. Onde é que o cérebro dele recebe a informação que ele registra como passado? Onde é que o cérebro dele registra uma informação como presente? E onde é que registra como futuro? Para você, telespectador, ter uma ideia do que isso significa o seguinte. Suponhamos que eu e a Isabel briguemos. Brigamos. E nós registramos a lembrança da nossa briga. A gente se engana e bota no futuro. Onde o computador registra a informação como isto vai acontecer. Está programado para. Aí vocês já sabem o que acontece, né? A gente se encontra de novo e briga, porque nós temos um programa de brigar. Tem casais, por exemplo, e você e o telespectador devem conhecer vários assim. Eu tenho caso, ou namoro, ou tenho um caso e terminamos. Aí esse término, em vez de colocar no passado, terminei. Acabou. Eu boto no futuro. Aí caso de novo. Só que muda só o SIC e o RG do sujeito. Ou da sujeita, né? O resto é igualzinho. O programa está aí, é para viver assim. E terminar assim, vai terminar de novo do mesmo jeito. E tem gente que faz N vezes isso. Imagine o que isso significa em termos de empresa. Uma pessoa que teve uma dificuldade econômica num determinado momento da vida da empresa e que coloca esse dado no futuro. Ele vai criar dificuldades econômicas para ele no futuro e pode acabar criando a própria falência. Uma pessoa, por exemplo, que coloque dados de futuro no presente, faz uma ansiedade. O cérebro registra como isso é agora. E não está sendo. Eu olho aqui e não encontro. E aí fica babando, né? Fica completamente tenso, ansioso por um erro de registro. Pessoas que colocam os objetivos de futuro no passado. Aí o cérebro vai reagir assim, já fiz. Você, telespectador, deve ter algumas experiências assim, por exemplo. Uma vez você pensou em fazer alguma determinada coisa e pensou nisso na sua sequência. Se a sua sequência é visual, auditiva, sinestésica, você pensou assim, por exemplo, vou fazer uma viagem, vou para Paris, tá? Eu vou criar a imagem do meu resultado final desejado, já que a minha primeira linguagem é visual. Então eu me vejo lá em Paris. Como a minha segunda linguagem é auditiva, eu ouço os parisienses falando comigo, o som do Baton Rouge cruzando as águas do Rio Sena e sinto as sensações de estar lá. Faço isso meia dúzia de vezes, isso é fração de segundos para fazer isso. Faço isso meia dúzia de vezes, só que na hora de registrar o programa, eu ponho no passado. Aí fica assim, parece que eu estive lá. Uma saudade. Foi tão bom. Nem preciso ir. Já está bom. Adorei. Foi uma delícia. O cérebro registra até aquela famosa sensação de déjà vu, que tem gente que pensa que é uma experiência espiritual. Não sei, é só isso. Eu já estive lá, aqui. Mentalmente. Agora, como funciona a neurolinguística na prática? Na prática. Na prática, a neurolinguística tem uma série de procedimentos. Por exemplo, um dos procedimentos é aprender a programar os seus resultados. Vamos supor que você queira...
Eu vou dar 2 exemplos que são maiores e por isso são mais fáceis do telespectador entender. Como funciona a neurolinguística na prática? Uma pessoa, por exemplo, que tenha medo de avião. Como será que ela faz para fazer medo de avião? Ela é um programa. Isso é um programa. Uma pessoa que tem medo de avião, quando ela ouve falar em avião, quando ela pensa em viajar de avião, quando alguém diz que ela vai viajar de avião, ela cria, vamos supor que ela seja visual, sinestésica, auditiva. Ela cria uma imagem do avião caindo, resultado final. O avião caindo. Ela dentro do avião, taquicárdica, apavorada, e se dizendo, eu estou morrendo. Não vai entrar nesse avião o cérebro. O cérebro é burro. O cérebro registra a informação que nós passarmos para ele. Se eu passei uma informação para o meu cérebro que o avião vai cair, eu não vou entrar nesse... Como é que fazem as pessoas que não têm medo de avião? Estou com essa mesma sequência. Visual, sinestésico, auditiva. Eu vou viajar, vou para Recife. Vou chegar lá. O resultado final é eu lá, eu viva. Eu fui e o avião não caiu. Sol. Sentindo aquele solzinho no meu corpo, tomando água de coco gelada e dizendo para mim que delícia que está isso aqui, né? Quando eu fiz isto, a fração de segundos para esse pensamento aparecer no cérebro, ou você mesmo fazê-lo, quando eu repito meia dúzia de vezes, o cérebro generaliza as experiências com 1 a 6 repetições. Quando eu repito esse conjunto, essa estrutura visual, sinestésica, auditiva, se essa é a minha linguagem, meia dúzia de vezes, eu me programo para. Então, praticamente, essa eu acho que é uma informação muito prática. Se você quer se programar para dormir bem esta noite, se o telespectador quer se programar para dormir bem essa noite, como é que se faz? O que você vai estar vendo amanhã quando você acordar bem disposto? Você vai estar vendo o seu relógio, você vai estar vendo o seu quarto, e se você se olhar no espelho, você vai estar vendo a cara de quem dormiu bem, né? Se você criar uma imagem de você olhando no espelho, tá? O que você vai estar sentindo depois de ter dormido bem essa noite? Você vai estar sentindo o corpo descansado, relaxado, o coração batendo calmamente. E o que você vai estar se dizendo? Nossa, como eu dormi bem. Faz isso meia dúzia de vezes e amanhã acorda assim. Para fazer uma insônia se faz. Como é que eu vou acordar amanhã? Nós estamos entrevistando a Clô Guilhermino, uma entrevista super interessante que o Sebrae na TV está trazendo para você, nosso telespectador. Agora, para finalizar, Clô, nós não temos mais tempo de jeito nenhum. Que análise a senhora faria de mim? Bom, você já sabe, não sabe? Deduzo. Vamos ver se acerta. Me conta. Você é? Eu acho que eu seria visual. Em primeiro lugar, visual. Em segundo, auditiva e terceiro, sinestésico. Você tem o perfil de uma empresária de sucesso. Grande, se você quiser montar uma empresa, já comece, porque você começa bem. Você começa naturalmente com os instrumentos que algumas pessoas vão ter que desenvolver, ser implantado. Você já tem. Sua sequência sendo visual, auditiva, sinestésica. Bom, como é que eu sei disso? Como é que você sabe disso? Eu sei disso pelo movimento dos seus olhos. Porque uma pessoa, quando processa visualmente, quando ela vai buscar imagens para entender o que eu estou dizendo, ela faz assim. Verdade. E quando ela vai buscar sons e palavras, ela move os olhos na horizontal. E quando ela vai bater papinho, diálogo interno dentro da cabeça, ela move os olhos para a esquerda e para baixo. E quando ela vai sentir sensações, ela move os olhos para a direita e para baixo. E quando ela está processando visualmente, ela não pisca. Ela olha, ou ela move os olhos, ou olha assim. Quando ela processa auditivamente, ela pisca. E quando ela processa sinestesicamente, ela dá piscadas compridas. E a respiração, e etc, etc, o uso de palavras, a postura. Os visuais têm uma postura muito bonita. Eles têm uma certa rigidez muscular, no bom sentido da palavra rigidez. O corpo é mais... O sinestésico é solto, é caidaço. Eu digo que o sinestésico não anda, se arrasta. Eu mais me assimilei com o sistema visual quando você falou dos pratos, né? Porque realmente eu adoro decorar pratos, né? É uma característica minha realmente. Eu adoro decorar e colocar azeitoninha. O arroz realmente é uma cor... né? Tem cor horrível. Então, colocar as coisas na disposição correta realmente é uma coisa que me chama muita atenção. Pois é, nós podemos, por exemplo, brincar agora
para você entender, e o telespectador, mais algumas características do programa, além das linguagens, existem sublinguagens. Se você e o telespectador quiser fazer a mesma coisa, à vontade. Se você agora pensar numa pessoa que você gosta, criar uma imagem dessa pessoa que você gosta, e tirar essa imagem agora do seu cérebro e pensar numa pessoa que você não gosta ou que te é indiferente. Uma pessoa que te é indiferente. Agora projete as duas imagens simultaneamente. E vamos saber como é que seu cérebro faz para te persuadir dentro da linguagem visual. Qual das duas imagens é colorida? Com certeza da pessoa que eu gosto. Tem gente, pode estar acontecendo isso com o telespectador, que as duas são coloridas, só que a que gosta é muito mais colorida. Brilhante, mais... A segunda coisa. Vamos lá. Vou adivinhar, tá? Em neurolinguística nós temos os dados, não é adivinhação. Para a maior parte das pessoas, com algumas diferenças, o grosso vai ser isso. A maior parte das pessoas estão vendo com cores ou com cores mais intensas a imagem da pessoa que gostam. A imagem da pessoa que gosta é muito mais brilhante do que a imagem da pessoa que lhe é indiferente. A imagem da pessoa que gostam é mais iluminada, é mais clara, mais nítida, mais próxima. A distância das imagens, se você projeta as duas, a pessoa que te é mais próxima, quando nós falamos, fulano é muito próximo de mim, é porque eu estou criando uma imagem dele bem próxima. Se depois de 2 anos de namoro eu me distanciar e falar, agora fulano está distante de mim, porque eu distancio a imagem. A distância, a imagem da pessoa que eu gosto é mais próxima. O tamanho das imagens, compare as duas. Muito provavelmente a imagem da pessoa que a gente gosta é maior do que a imagem da pessoa que não se gosta. O tamanho da imagem. Essas são algumas das mudanças. Vamos supor que nós quiséssemos, você quisesse, o telespectador quisesse, passar a gostar de alguém que não gosta. Um dos jeitos é informar o seu cérebro. Quando a imagem é colorida, brilhante, nítida, clara, iluminada, ele recebe uma informação de que essa pessoa é próxima, eu quero estar, eu gosto dela. Seria fazer isso. Se eu quisesse o contrário, estou apaixonada, ele me abandonou. Quero deixar de gostar dele. Tira a cor, tira a luz, tira o brilho, diminui tamanho e empurra para longe. Isso é bem computador mesmo. Tira a cor, tira a luz, tira o brilho, diminui tamanho, meia dúzia de vezes. O cérebro automatiza depois meia dúzia de vezes. A partir daí, quando você vai pensar, a imagem já vem lá pequenininha, sem cor, sem luz, e fala, já nem ligo. Isso é muito útil também. Isso é motivação, é o processo de motivação. Cada vez que você ou o telespectador quiserem se motivar por alguma coisa no aspecto visual, no primeiro passo da estratégia, coloque luz, cor, brilho, proximidade, imagem grande, e o computador recebe a informação de que é para me dirigir para essa coisa. Se você ou o telespectador pensarem numa comida que gostam muito, pela qual são muito motivados, e numa outra que gostam pouco ou nada. Agora, se experimentarem, pensarem na comida que gostam, sem cor, sem luz, sem brilho, pequenininho, longe, desastre. Desmotiva. Nós não temos mais tempo, infelizmente. Nós agradecemos muito a presença da Clô Guilhermino, psicóloga e programadora neurolinguística, instrutora do Sebrae São Paulo. E nós esperamos que você, nosso telespectador, micro e pequeno empresário, tenha aproveitado bastante essa entrevista. Sebrae na TV fica por aqui, mas nós voltamos na próxima quarta-feira, sempre às 10 horas da noite. Uma boa noite e até lá.